Com muita alegria e muito temor, nós chegamos a mais um livro. E nós aprendemos na paraxá passada que o Mishkan, o tabernáculo, estava pronto e que o Eterno estava separando agora o povo em Piracicaba, porque de certa forma a paraxá, ela vem trazer um momento real para as nossas vidas, como o próprio Rebbe de Lubavitch disse. Mais importante que falar a respeito da paraxá é viver ela durante a semana nas nossas vidas, e é isso que a gente está fazendo. Então o Mishkan está pronto, o tabernáculo, o santuário, o povo de certa forma é o povo daqui de Piracicaba. Nós podemos olhar e ver a base, desde o início pessoas nos acompanharam desde o hotel, outras chegaram com a mesma força, nós percebemos com o mesmo vigor para empurrar até, de certa forma, dar um ânimo a mais. Isso é muito bom. Só que chegamos agora nessa paraxá. Comentar a respeito de Vaikra talvez seja um desafio realmente maior para todo líder, né, de sinagoga, e todo rabino, e todo aquele que precisa passar uma instrução divina. Porque essa paraxá, ela só vai tratar a respeito de sacrifício, e ela tem muita simbologia, ela tem muita regra, e para quem assim não está habituado com o estudo do judaísmo e as questões judaicas, vai achar que é só sangue, que nós só estamos falando de sangue de morte, de bezerro, de novilho, de pombinho, e não é isso. Nós vamos entender que os sábios do nosso povo eram mais sábios do que nós poderíamos imaginar, e o Eterno Deus Todo-Poderoso é muito mais sábio e muito mais além do que a nossa pequena mente pode compreender. Então eu queria que vocês abrissem Vaikra, livro de Levíticos, tá? O nome é Levítico porque eles pegaram Levíticos, né, legislação da parte de leis, mas não é esse o caráter que a Torá quer dar a esse livro, não. O nome é Vaikra, que significa e chamou. É bem diferente do que simplesmente um compêndio de leis, não é isso não. Então vamos abrir em Vaikra. Deixa eu já aproveitar. Já estou com a Torá de Moshe aqui, já traduzida, inclusive em hebraico, para a gente já comentar os segredos contidos nessa paraxá. Vaikra 1, e chamou. Ela vai do capítulo 1, tá? Até o capítulo 5, verso 26. Agora sim. Todos acharam? Vaikra 1. Bom, eu vou ler já do início. Diz assim, ó. E chamou a Moisés e falou-lhe o Eterno na tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno, de quadrúpede, do gado e do rebanho, fareis vosso sacrifício. Se seu sacrifício for oferta de elevação, olá, de gado macho sem defeito oferecerá. A entrada da tenda da reunião o oferecerá por sua vontade diante do Eterno, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta de elevação, e esta será aceita para servir-lhe de expiação. E degolará o novilho diante do Eterno, e oferecerão os filhos de Arão, os sacerdotes, o sangue, e espalharão o sangue ao redor do altar que está à entrada da tenda da reunião, ou tenda do encontro. Então, já de início, já tem uma mensagem muito clara, já de início, que é bom a gente já compartilhar com todos. Para quem tem a Torá, percebam que a palavra Vaikra, no início da Torá, ela tem um Aleph bem pequenininho no final. E talvez seja uma das poucas passagens em que o Aleph, ou uma letra hebraica, está escrita nesse tamanho. Porque normalmente, até no Sidur, nós vemos as letras hebraicas estão num tamanho assim normal, ou às vezes até maior. Quando é o nome do Eterno, às vezes tem uma letra maior. Mas nesse caso tem um Aleph menor no lugar de Vaikra. E desde já temos uma instrução que, segundo nossos sábios, quando Moshe foi escrever Vaikra, ele pediu para o Eterno para tirar esse Aleph, na verdade. Mas se tirasse esse Aleph, iria ficar Vaiker. E Vaiker não é Ishamou. Vaiker é Ishamou Moisés, sem mérito. Chamou o Eterno a Moisés de uma maneira por acaso, vamos dizer. Por causa de que isso? Da humildade de Moshe. Então, na verdade, Moshe pede ao Eterno para que tire esse Aleph
porque ele não se achava digno de receber um chamado do Eterno dessa maneira. Então o Eterno não permite, fala para Moshe, segundo nossos sábios: Moshe, você não vai tirar, mas vai escrever de maneira pequena, menor. Então Moshe aceita, e foi muito bom, porque realmente demonstrou o caráter de Moshe. Ele realmente sempre se colocou de maneira humilde em todo o serviço, e aqui não seria diferente. Então, quando o Eterno chama Moshe, a gente aprendeu na paraxá passada que a nuvem, toda a nuvem de glória, tomou todo o Mishkan, o santuário, tanto por cima, por dentro, tudo, foi revestida. E Moshe ficou do lado de fora. Ele entendia que ele não poderia entrar, como no Monte Sinai. Ele não deu um passo sem o Eterno chamá-lo. Então venha. Então, quando o Eterno chama, ele vai. Só que ele foi muito temeroso, ele não se achou digno. Então ele pede para tirar esse Aleph. Então chamou o Eterno a Moshe por acaso, mas não foi por acaso. Porque de certa forma o Eterno viu muitos méritos em Moshe. E ele foi o primeiro a entrar no santuário. Nem Aharon, que depois foi servir no santuário, teve esse privilégio, esse mérito. Então Moshe teve, e é uma grande lição para todos nós. A humildade faz com que a pessoa possa dar um passo em direção ao Eterno e possa de fato entrar e fazer o serviço. Uma grande lição. Mas muito bem, nós aprendemos também que existe um certo paradoxo em entrar na presença divina. Que paradoxo é esse? Acho que todos se lembram que uma vez nós falamos que a aproximação com o Eterno, na verdade, é a maneira de a gente... Não é algo muito seguro de se fazer se não for um chamado, se o Eterno não chamar. Porque a aproximação é a razão da nossa existência. Mas a separação é a maneira que mantém a nossa vida aqui em Asiá, no planeta Terra. Mas então nós temos que aproximar ou separar. Na verdade, ninguém se aproxima do Eterno se ele não chamar. E aqui já entra uma lição para nós. Nós infelizmente aprendemos que uma mente mais carnal, quando estávamos até com uma outra teologia, que nós de fato poderíamos contribuir de alguma maneira para o serviço para o Eterno. Não, existe um chamado na minha vida, eu preciso cumprir, porque eu sei que existe. Mas se o Eterno não chamou, como é que você pode falar que existe um chamado? Então todos nós esperamos o chamado. Nós não falamos que temos um chamado de certa forma. De fato, nós vamos depois na paraxá se aprofundar um pouco nisso, qual é o nosso chamado e de fato quem tem o chamado. Mas já de início, não queira se colocar de maneira na frente, deixa o Eterno te chamar, como Moshe fez. Então tudo vai dar certo, tudo vai andar muito bem. Porque o chamado, na verdade, não se trata de... O Eterno é pleno, vamos entender algo. Com nós ou sem nós, o serviço vai se fazer, vai continuar e vai ser pleno. Mas o Eterno permite que a gente participe do serviço. E Ele deseja isso, mas Ele tem que chamar. Porque tudo é muito bem organizado. Aqui não existe isso da pessoa se convidar sem uma autorização divina. Não porque somos maus ou que a visão é muito radical, não é isso. É porque precisa vir do Eterno esse chamado. Então o chamado, mais do que um serviço só para o Eterno, trabalhar em tempo integral, na verdade é o quê? É uma separação feita pelo Eterno para a realização de um serviço específico. Isso é o chamado. Quando o Eterno te chamar, Ele já separou o local, Ele já separou a cadeira e já separou você inclusive. Só que daí você vai ter que decidir. E o que seria esse serviço que o Eterno separou a pessoa que tem o chamado? Esse serviço é simples, até a determinação é muito simples, chama-se sacrifício. Então até é um termo que não combina muito nessa geração, essa palavra sacrifício, korban, é uma palavra muito complicada para essa geração. Porque de fato é tudo que as pessoas não querem fazer. Mas ao mesmo tempo, se elas não querem fazer, como é que elas querem atender um chamado? Fica difícil. Se uma pessoa liga no telefone e você não quer atender, o telefone vai ficar tocando sozinho. Mas o atender o telefone necessariamente significa que vai aparecer uma incumbência ligada ao sacrifício. E é isso que a gente vai captar e vamos entrar um pouco mais a fundo na questão do sacrifício. Então, se a pessoa não compreende isso, que o chamado é simples assim, você só é chamado porque existe um sacrifício envolvido, só que daí vão ter vários níveis de sacrifício, a gente vai comentar um pouco, mas o simples é isso, é um sacrifício. Então, se a pessoa não compreende isso, ela fica triste, ela se sente assim deslocada, ela acha que tudo é um peso,
ela costuma olhar para as outras pessoas de certa forma e querer comparar o que ela está fazendo. Por exemplo, se você ficou muito tempo, de repente, fazendo um serviço aqui na sinagoga e você notou que as pessoas ao lado, de repente, não estão naquele empenho, não está naquela mesma dedicação, fique tranquilo. O seu chamado você está cumprindo muito bem. E o que importa é você e o Eterno. Quem tocou no seu telefone foi o Eterno, não foi as pessoas em volta. Então, quando nós compreendemos o valor do sacrifício do chamado, acaba essas coisas pequenas, porque isso também tem a ver com ser pequeno. A pessoa que se acha pequena, ela faz tudo com muita caridade, com muito amor, muita alegria. Então, ela como vai crar, como chamou, ela tem o chamado, ela se sente um Aleph pequenininho, porque ela sabe que quem está ouvindo e vendo é o Eterno. Então não importa se ela vai chegar muito longe, se ela vai chegar no meio, se ela vai fazer o servicinho dela para o resto da vida para o Eterno, um serviço que aparentemente é pequeno, mas não é. Todo serviço para o Eterno é muito sublime e importante. Mas então o importante é compreender o sacrifício, senão tudo se torna um fardo, principalmente a área de serviço ao Eterno. Muito bem, agora vamos entender uma questão relacionada ao nosso chamado. A gente sabe que nós somos a casa de Israel que foi infelizmente perdida. De certa forma, a casa de Israel se misturou com deuses pagãos, ela caiu no exílio, adorou deuses estranhos. E para nós voltarmos a ter um chamado do Eterno, ter o mérito, nós precisamos entender essa parábola que o Mashiach ensinou. Então, já de início, não dá para falar em sacrifício e não citar o Mashiach. Então, durante toda a Parashá, vamos citar o Mashiach com toda certeza. Eu queria que vocês abrissem Matityahu, do capítulo 21, Mateus 21, 43, 44. Versículo 43, 44. É muito importante essa parábola, que ela especificamente esmiuça o porquê o chamado ele é tão importante e quase passa despercebido à vista das pessoas. Elas não conseguem compreender o que realmente o Eterno tem para elas, que é algo muito, mas muito mais elevado. Só que as coisas do nosso dia a dia, as coisas que infelizmente tomam o nosso coração, faz nos separar do chamado. É isso que o Mashiach vai ensinar agora. Mateus 21, 43, 44 diz assim: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e dado ao povo que produzirá seu fruto. Olha só. Quando os principais Kohanim, sacerdotes, e os Pirushim, os fariseus, ouviram as histórias de Yeshua, perceberam que falava a respeito deles. Mas quando conseguiram um meio de prendê-lo, ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Vamos continuar. Então, Mashiach dando uma exortação a respeito do que é o chamado e como pode se perder o chamado. 22 diz assim: Yeshua usou novamente parábolas ao lhes falar. O reino do céu é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus escravos para chamar os convidados para o casamento. Faço uma pausa. Quantos escravos, quantos nevins, quantos profetas o Eterno falando a mesma mensagem. Entrava geração, saía geração, a mesma mensagem, o mesmo convite, a mesma festa. Mas eles se recusaram a vir. Então ele enviou mais alguns escravos, percebam, instruindo-os a dizer aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e meu rebanho gordo, e tudo está pronto, venham para o casamento. Mas eles não estavam interessados e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros agarraram os escravos dele, maltrataram-os e os mataram. O que fizeram com os profetas de Hashem? O rei ficou furioso e enviou seus soldados, que mataram os assassinos e lhes queimaram a cidade. Tudo que aconteceu com a Galut, o povo perdeu realmente todo o domínio, a destruição do templo, a queima, uma parábola muito profunda.
Então ele disse a seus escravos: o banquete de casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Os escravos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente má e gente boa, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Baruch Hashem. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava vestido para o casamento. E por isso perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem roupa apropriada para o casamento? O homem emudeceu. Então o rei disse aos servos: amarrem-lhe as mãos e os pés e joguem para fora no escuro. Nesse lugar as pessoas lamentarão e rangerão os dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Baruch Hashem, totalmente para nós, essa, de certa forma, essa parábola atemporal. Aquilo foi uma parábola tão profunda para o tempo que Mashiach estava vivendo e cabe perfeitamente como uma luva para nós. Porque, de certa forma, o Mashiach veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas não podemos esquecer que também ele veio para os seus e os seus não o receberam. De certa forma, a casa de Judá tinha um certo envolvimento nessa vinda de Mashiach. Poderia-se ter criado um ambiente totalmente diferente. Se realmente a casa de Judá, Levi, a casa de Arão, Levi, tivesse entendido que Mashiach, Yohanan e Mersor realmente eram os escolhidos para atuar no Beit HaMikdash, de repente tudo poderia ter sido diferente. Mas não, eles endureceram. Eles se misturaram com a política de Roma e colocaram para trabalhar tanto no Sanhedrin como no Beit HaMikdash pessoas que eram políticas, que já infelizmente estavam corrompidas. Mas aqui está o nosso chamado. Vocês compreenderam para onde entra o nosso chamado? Então nós vamos precisar ter dignidade. Mas muitos serão chamados, ele também não mente. Poucos serão escolhidos. Nós comentamos ontem a respeito da mesa, não tinha nem parado para pensar. Nós falamos que talvez naquela mesa, que todos os lugares estavam ocupados, fosse realmente a base da congregação da sinagoga. Mas assim, de fato era. Senti assim plenamente que era. Mas o chamado é para todos. Agora, os escolhidos vai depender da nossa entrega, do estudo da Parashá e da compreensão o que significa sacrificar, sacrifício. Muito bem. Vamos avançar. Então, por que poucos escolhidos, né? Vamos esmiuçar um pouco isso, porque na verdade o sacrifício não é do nosso jeito. Os fariseus queriam fazer o sacrifício da maneira deles. De certa forma, por mais que tivessem a Torá, não se atentaram nos pequenos segredos que a Torá tem, porque nessa época eles já tinham o Aleph pequeno, eles tinham tudo isso que nós temos. E nem assim se atentaram no quesito humildade, e acabaram indo mais para o ódio gratuito, para a desunião. E realmente o chamado você pode perder rapidamente se você quiser sacrificar do seu jeito, ainda que você crie um ambiente emocional. Eu vou fazer algo que vai chocar a humanidade, vou colocar uma cruz nas minhas costas. Não é assim, é mentira. Não é um sacrifício que agrada ao Eterno, porque se fosse, estaria escrito na Torá. Ainda que você fale: vou passar 3, 4, 5 dias sem comer num monte elevado, que isso vai agradar ao Eterno. Não sei se a Torá prescreve que sim, agrada ao Eterno. Se não, pode ser uma maneira de você tentar enganar o seu Yetzer Hará e ser um golpe da sua cabeça, dos seus pensamentos. Porque o mais difícil, gente, a gente fala, o difícil é fazer o fácil. Porque o mais difícil é você se inclinar às coisas que já estão prontas. O chamado vem do Eterno, a gente não precisa inventar nada. Não precisa ter esquema de simpatias, esquemas de métodos e doutrinas para servir o Eterno. Não tem isso, é simples. Mas vamos avançar. Se alguém se esquiva do sacrifício, rejeita o chamado do Eterno. Muito bem. Mas tem uma questão que a maioria de nós já se deparou e não sei se está bem compreendida por todos. A gente sempre assim, quase que sempre quando andamos na rua, as pessoas nos param e perguntam por causa do traje, por que dos aparatos, né? O porquê de todas essas vestes sagradas. E elas quase sempre perguntam: mas não é melhor obedecer do que sacrificar? Porque eu não uso isso, mas eu tenho isso no meu coração. A gente vai entender que não. Que o que liga, na verdade, o Olam Hazé, o Olam Rabá, é justamente o físico. E é simples de entender.
Por exemplo, um filho, quando ele nasce, nós temos condições de criar um filho? Um bebê, numa barriga, ele se desenvolver? Logicamente que não. Mas ao mesmo tempo, não precisamos ter um relacionamento matrimonial para que esse filho nasça? Então o Eterno espera que na parte física nós venhamos a fazer o que é físico. O que é espiritual, vamos deixar para o Eterno realizar, Ele vai realizar. Mas o que cabe a nós, o que a Torá diz, vamos fazer o que a Torá diz. Então, o Eterno quer obediência e não sacrifício, segundo uma vontade divina, sim. Mas não temos esse padrão hoje de desejar isso. Porque não passamos esse ponto. O Eterno ofereceu a Torá, que era simplesmente obedecer. Poderia ser obedecer do que sacrificar. Mas o homem passou do limite aceitável e daquela faixa segura. Quando ele passa, ele precisa sacrificar. Porque toda a questão da redenção e do pagamento da dívida vem através do sacrifício. A gente vai entender isso. Então, o segredo para equilibrar as coisas no mundo físico está dentro do sacrifício, está dentro dessa paraxá, Vaikra. Aqui nós vamos entender como que o equilíbrio acontece no mundo físico, no mundo espiritual e dentro de nós. Então, a teologia até mesmo romana, a fazer só uma ênfase rápida, ensina o quê? Que quando uma pessoa peca, ela tem que pedir perdão. E de certa forma foi passado isso como bonito. Não, o bonito é pedir perdão. Isso agrada ao Eterno. Mas será que agrada o Eterno pedir perdão? Gente, num sentido mais profundo, não agrada o Eterno. O Eterno se comove do perdão. Mas a gente falar que agrada o Eterno pedir perdão, não. O que agrada o Eterno é obedecer a Torá. Isso agrada o Eterno. Então como é que isso entrou? Em que parte isso entrou? Não, pede perdão, que é bonito, uma atitude humilde. Pecou, errou, fica tranquilo, pede perdão. Então eles perverteram, o certo se tornando errado, o errado se tornando certo. Então, vamos desde já entender, o Eterno não se agrada e não é bonito pedir perdão, bonito é obedecer. A gente vê que o Mashiach foi o filho amado, ele diz isso. Ele fala, esse é meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Por quê? Porque o que agrada ao Eterno é obedecer. O Mashiach não pediu perdão. O que agrada ao Eterno é obedecer. Esse é o grande ponto. Mas então vamos avançar. O cumprimento do chamado tem a ver diretamente com as regras do sacrifício e vai ajudar a equilibrar toda essa nossa vida. Então, um ponto importante que nós lemos no início, que todos viram, é que a paraxá, o sacerdote, ele impunha as mãos sobre o animal e aquela alma, aquela impurificação, o pecado passava para o animal literalmente. Não é uma força de expressão. O animal recebia toda a condenação e a culpa. Então, por isso que o animal tinha que ser morto. Então, por mais que você ache que é algo inanimado, ou somente uma força de expressão, não é. O sacerdote precisaria impor as mãos sobre o animal e haveria uma transferência mesmo de pena para o animal, uma transferência de alma. Por isso que é muito importante não deixar as pessoas colocarem a mão nas nossas cabeças. Isso é muito importante, porque existe essa transferência e as forças malignas, de certa forma, se apresentam e elas aproveitam-se desse portal. Não deixem, então, pessoas que vocês não conhecem colocar a mão na cabeça de vocês sem antes conhecer muito bem e orar ao Eterno, de preferência um líder espiritual. Baruch Hashem. Então, naquele momento, o animal, de fato, tinha que ser morto. Não existia um outro caminho para ele, porque houve uma transgressão, e nós sabemos que todo pecado é a transgressão da Torá, e o salário do pecado é o que as Escrituras não podem ser anuladas, é a morte. Então jamais o Eterno vai ter sombra de variação, nunca se esqueçam. Quando chegar em algum ponto que vocês estejam em dúvidas, sempre consultem a Torá, sempre consultem o que o Eterno deixou estabelecido como princípio. Pecou, morreu, morte. Mas existe alguém que vai ter que assumir essa culpa para que você saia livre. Então nós vamos caminhar e entender como funciona um pouco isso. Nessa paraxá, o Eterno trata de 5 tipos de sacrifício. E vamos falar um pouco a respeito deles, não entrar profundamente, a gente pode deixar esses conceitos mais profundos para os comentários da paraxá. Porque eu queria só enfatizar a questão de quais os sacrifícios que nós devemos fazer. Porque essa paraxá tem que ser incluída no nosso dia a dia. Ele é um ciclo que nós temos que viver. Então não adianta nós nos elevarmos muito o conceito espiritual e não trazemos aquilo que está ao nosso alcance, à nossa mão fazer. Então o primeiro sacrifício é o de Haolá, elevação, que é uma oferta de holocausto.
o sacerdote fazia e o sacrifício era todo consumido, não podia comer esse resto do sacrifício dos animais, e era uma oferta de elevação que agradava o Eterno, agradava o coração do Eterno. Só que era uma oferta voluntária também. E o segundo sacrifício era o minhá, oblação, ou um sacrifício de adoração. Nós fazemos também esse sacrifício. Só que nesse sacrifício não se usa nada do reino animal. Nesse sacrifício usa-se flor de farinha, de trigo, com incenso, com óleo e com sal. Então não se usa animal no segundo sacrifício, que é haulá. Desculpa, que é minhá, é o sacrifício de flor de farinha. E nisso alguns sábios explicam o porquê que não se usa animal. Porque os animais, os sacrifícios que eram oferecidos de animais, de certa forma, agregava mais a classe mais dominante do povo de Israel, o povo que tinha um pouco mais de posse. Então eles tinham um rebanho muito farto, eles podiam escolher. Puxa, eu estou com muito gado, com muita novilha, então eu escolho. Aí um pouco mais pobre, a família um pouco mais aquém, ofereceria uma rolinha, um pombinho. Só que no minhá era usado flor de farinha, porque a farinha, de certa forma, é para aquela pessoa, aquela família que não tem mesmo, só tem aquilo. Então a farinha, a pessoa levava, de certa forma, levava a vida dela no altar, no misbear, porque era tudo que ela tinha em casa. A pessoa deixou de comer, de fazer um pão, para fazer o sacrifício minhá, de adoração. Então era muito mais agradável aos olhos do Eterno o sacrifício de minhá do que, de certa forma, até mesmo o de animal, o de boi. E hoje, se nós trazemos para a nossa realidade, qual é o serviço mais difícil que todos encontram para fazer, de certa forma? É a minhá. Porque nós não queremos perder o pão no nosso dia. Nós estamos trabalhando, não queremos perder 3h30, 4 horas da tarde. Puxa, tem um cliente que eu tenho que atender. Não. Era só aquela farinha que o Eterno queria, um pouco do seu ganha-pão. Divide só um pouquinho, para um pouquinho. As pessoas não conseguem muitas vezes. E detalhe, a minhá é a oração mais curta, durando em média 15 a 20 minutos. Até nisso a bondade do Eterno nos constrange, porque Ele só quer um pouco. Ele não quer um shaharit que leva 1 hora, 1h30, ou o arvit depois que você já está de banho tomado, na sua casa com mais tranquilo. Não. Ele quer somente 15 minutos, 20 minutos. Dá para parar um pouquinho, de pensar em ganhar um pouco e só ofertar farinha. Um pouquinho, não vai fazer falta para você não. Mas de certa forma o Eterno vê isso como uma grande adoração, um grande sacrifício. Por isso os nossos sábios dizem que o minhá, a oferta de cereais de farinha, era tão importante. E o terceiro é o shelamim, de pazes. Quando fazemos o sacrifício de pazes? Quando estamos felizes, quando o Eterno realizou alguma obra nas nossas vidas e estamos contentes. Então, é um fruto de um coração agradecido, faz-se o sacrifício de pazes, shelamim. Os 3 primeiros sacrifícios que nós falamos são os voluntários. E esse sacrifício nós teremos que fazer, e fazemos de certa forma. E sobraram 2. Quais são os outros 2? O sacrifício pelo pecado e pela culpa. Então, Hatat e Asham, pecado pela culpa, que é o sacrifício que quem fez por nós? Nosso Mashiach, Yeshua. E aqui a gente já quebra também uma outra teologia de que o Mashiach cumpriu todos os pecados, o sacrifício, ele expiou por todos, de maneira nenhuma. E ele nunca mentiu para nós. Jamais ele mentiria. E tem sacrifício que nós teremos que fazer. Os 2 últimos são, de certa forma, uma obrigação, porque se não houver o sacrifício, você padece, porque é com relação ao pecado e à culpa. Então, esses últimos 2, quem fez foi Mashiach. Não tínhamos condição nenhuma de fazer, porque não tínhamos a alma purificada e não éramos, de certa forma, puros diante do Eterno. Não seria aceito o nosso sacrifício. Então, entenderam bem? Os 3 primeiros é os que nós temos que fazer. Esse nós temos que fazer mesmo. Por isso que o Mashiach diz que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e o que me siga. Porque existem sacrifícios que nós teremos que fazer. E ele não, de certa forma, não fez todos. Ele deixou um pouco para que a gente possa ter um pouco de mérito também. Baruch Hashem por isso. Então, porque é simples entender, mas de certa forma, essa casca, essa teologia escureceu o entendimento. Porque na verdade ninguém quer sofrer nada. Hoje estamos numa geração que só quer receber, não quer doar, não quer sacrificar. Então é simples entender, mas é uma revelação. Vocês concordam que quem pertence ao corpo do Mashiach
precisa, de certa forma, estar inserido e vai sentir as dores do Mashiach? É óbvio o raciocínio, mas é uma revelação. Porque às vezes a revelação não é para todos. E a revelação não chega no coração dos incrédulos mesmo, não chega, por mais que esteja escrito. Então, se você faz parte do corpo do Mashiach, fique tranquilo que os sacrifícios também é para você. E grande alegria, grande honra nós temos por isso, porque fazemos parte do corpo do Mashiach. Isso é o verdadeiro sacrifício, isso é o serviço ao Eterno. Vamos entender aonde estão essas passagens que dão aval para o que a gente está falando. Abram todos em Romanos, capítulo 8, o verso é 17. Romanos 8, 17. Diz assim: e se somos filhos, então também somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros do Mashiach, se sofremos com Ele, a fim de também sermos glorificados com Ele. Baruch Hashem. Então, gente, a verdade não pode ser negociada. Por que às vezes é um pouco cansativo? Eu sei que às vezes o tema é pesado, não é a mensagem mais confortável e a mais agradável de se ouvir, mas às vezes o mel ele é mais venenoso que o próprio remédio que é amargo, porque é melhor vocês experimentarem o sabor que há na vida, no sal, em algo que vai num primeiro momento arder, mas depois vão fazer vocês cicatrizar de todas as feridas, todos os traumas. É muito melhor, depois vocês vão agradecer, vocês vão estar recuperados. A alma de vocês vai bem dizer o Eterno de uma maneira muito especial. Não adianta a gente ficar se emocionando muito, não. Não é muito foco. Porque senão a gente perde tempo na vida. Emoção é para a Rede Globo, para a TV, as outras TVs lá. Fazer uma certa expectativa, emocionar a pessoa e depois ainda dar uma rasteira nela e derrubar ela no chão. Então, na verdade, a gente tem que falar a verdade. Porque é o que a Torá e é o que a Brit Hadashah diz. Agora, mais indiscutível ainda e mais chocante, abram em Romanos 6, do verso do 1 ao 5. Essa passagem de Romanos, e nós perguntamos, né, como isso esteve tanto tempo nas nossas mãos e nós não víamos? O que aconteceu com a nossa visão? Onde estava o óculos nessa hora? Onde estava? Estava bem escondidinho, guardado, obscurecido. Jogaram barro, né, no nosso para-brisa. Jogaram lama, jogaram capim, o que puderam jogar no para-brisa. Então a gente ia andando. Às vezes um caía lá, você ficava sabendo, caiu na barroca. Mas estava um barro no para-brisa. Outro você ficava sabendo, caiu da ponte. O que aconteceu? Barro no para-brisa. Mas hoje ele está aqui para andar nos caminhos do Eterno. Então Romanos 6:1 diz assim: portanto devemos dizer, vamos continuar pecando para que haja mais graça? De jeito nenhum. Como podemos nós, que morremos para o pecado, continuar a viver nele? Vocês não sabem que aqueles de nós que foram imersos no Mashiach Yeshua foram imersos na sua morte? Por meio da imersão em sua morte fomos sepultados com ele, para que de modo semelhante à glória do Pai, pela qual o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, também possamos viver uma nova vida. Porque se fomos unidos a ele na morte, semelhante a dele, também entraremos unidos a ele na ressurreição, semelhante a dele. Baruch Hashem, indiscutível, claro, mais claro impossível. Então, é um chamado, o Eterno está nos chamando. Mas assim, fiquem calmos, jamais ele vai dar um peso que nós não vamos conseguir carregar. Ele entende a nossa geração, o Eterno é bom, em todo tempo ele é bom. Mas assim, isso é até para nós que desejam o chamado, aqueles que querem dentro da congregação crescer, para entender que vai doer um pouco, e o Eterno faz isso para o bem. Ele vai querer que a gente cresça mesmo, mas o esforço para subir os degraus vai depender de nós, porque sem o sacrifício, sem a nossa contribuição, não há redenção. Existem sacrifícios que nós precisamos fazer, e nós temos que sair fora do engano que pintou aquele quadro tão bonito para nós, de que estava tudo muito lindo, que era tudo um mar de rosas,
e que estava tudo bem. Não está tudo bem. Porque se a Torá é imutável e o princípio da transgressão é a morte, as pessoas estão mortas, estão morrendo e não está tudo bem quando uma pessoa está morrendo. Mas, vamos então. Também não podemos esquecer um fato muito importante. Todos sabem que todos esses 5 sacrifícios eram prescritos na Torá, pecados involuntários, viu? Involuntários. Os voluntários não existem. Se a gente procurar aqui, qual pecado a pessoa desejou pecar e foi perante o sacerdote pedir uma ajuda para poder fazer a expiação, trouxe o seu carneirinho, a sua ovelha, não existe. Porque pecados voluntários não está prescrito na Torá. Se você for até na 2ª ou 3ª carta de Yohanan, ele pede para não orar por aquelas pessoas que cometeram pecado de morte, e de certa forma, elas sabiam o que estavam fazendo, mas não havia prescrição na Torá para esse tipo de pecado, inclusive pecado de morte. É só o Eterno que pode realmente aliviar a barra nesse momento. Não estou aqui trazendo nenhum julgamento, longe de mim, só estou comentando algo que nós estudamos e a gente vem devagarzinho passando e vem aprendendo também. Mas pecado voluntário não existe. E aí nós podemos pensar, e existe isso na Brit Hadashah, porque tinha-se a ideia de que o Mashiach fazia expiação pelos pecados voluntários. Sim, de certa forma ele fazia, para aqueles que não tiveram acesso à Torá. Uma vez conhecendo a Torá de Moshe, e muito mais a graça enviada por meio dele, aí a pessoa é indesculpável. O Eterno é justo, ele não vai querer pegar a pessoa no contrapé, não. Vai deixar ele sem Torá, fazer o máximo possível para ele nunca conhecer a Torá e dar uma rasteira. Não existe isso. Então, na verdade, nós vamos entender que na Brit Hadashah existe o aval para os pecados voluntários. Qual é o final da vida de uma pessoa que comete um pecado voluntário e por isso não há uma expiação? Abram em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, 26, 29. Hebreus 10, 26, 29. Diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente ou voluntariamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, apenas a terrível expectativa do juízo do fogo que consumirá os inimigos. Quem desconsiderasse a Torá de Moshe era morto sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança, que o fez santo, e insultar o Espírito doador da graça divina. Baruch Hashem. É forte, uma palavra forte, mas ele precisa esmiuçar. Toda a questão de sacrifício e oferta pelo pecado, ele precisa esmiuçar, para a gente poder entender em qual terreno a gente está pisando. Então, por que a Torá ela consegue esmiuçar e tornar claro assim, a questão do pecado? Mostra todas as facetas, né? A gente percebe isso, quem está estudando a Torá, percebe assim, que a gente fica muito sensível. Qualquer tipo de transgressão, até mesmo semáforo, de repente que há uma transgressão, a gente fica muito sensível, um sentimento de injustiça e revolta começa a tomar conta. Por quê? Porque de certa forma o Eterno está dando as armas para você combater. Ele não está deixando você atormentado ou entorpecido pelo vinho da Babilônia. O vinho da Babilônia quer que você acostume com tudo. Fique tranquilo, você também já furou o sinal vermelho. Tranquilo, você também já fez isso. Sempre inculcar a questão do estar tranquilo. Errou, você errou, você errou, você errou. Fique tranquilo, você errou. Puxa, mas não vai mudar nunca o disco? Não dá para a gente aumentar o nível nunca, então? Não dá. Se obedecermos a Torá, dá para aumentar. Perfeitos jamais. Jamais seremos perfeitos. Precisamos do sacrifício do Mashiach Yeshua. Mas podemos nos elevar muito se obedecermos a Torá. Então, sem a Torá, as coisas permanecem escondidas. Então, por isso que a gente vê assim, tantos absurdos sendo tratados como normais. Porque a pessoa realmente não tem a percepção. A Torá ela traz assim, para perto a questão do juízo e do que significa uma transgressão.
Sem a Torá, você esconde para debaixo do tapete e você engana o seu Yetzer Hará. Quer dizer, na verdade você alimenta o seu Yetzer Hará e engana o seu Yetzer Tov, o seu impulso bom. Mas vamos continuar. E isso é importante porque nessa paraxá a gente vai precisar captar isso, a gente está vivendo isso. Para quem vai começar o serviço e tem um chamado, é bom que já comece com todas as cartas na mesa, assim, ó. Puxa, é tudo isso o chamado ao Eterno? É tudo isso e melhor não falar o resto. Vamos devagar, ponto a ponto. Você vai ter o seu momento no santuário com o Eterno. Quando você for chamado para fazer uma brahotz, as brahotz, ou fazer até mesmo uma leitura de aliar, você vai ter o seu momento com o Eterno. Espere, não vamos nos precipitar, você vai sentir o que é o chamado e você vai lembrar e vai pensar, puxa, realmente é um pouco mais elevado do que eu imaginava. Existe realmente um peso, um temor muito grande e você realmente sente a presença divina. E assim, quem oscilar nesse nível, fatalmente é difícil voltar, é muito difícil. Por isso que o chamado precisa ser bem compreendido. E o sacrifício precisa ser aceito de bom grado. Alegria quando vier o sacrifício, porque faz parte do chamado. Então está passando tribulação, alegria, Ganzul Letová. Essa semana foi uma semana que já começou difícil, Ganzul Letová. Sentimos que realmente a paraxá estava chegando, sentimos todo aquele clima do sacrifício, a semana foi pesada. Mishkan está pronto, e isso não agradou em nada as forças malignas, nós sentimos exatamente isso. Mas hoje nós vamos desmascarar, com a ajuda do Eterno, pelo mérito do Mashiach Yeshua, quais são essas artimanhas do inimigo. E por que o sacrifício é tão importante. Então, o que muda, gente, na verdade, nós vamos ler aqui todo o livro de Levítico, é muito conhecimento, é muita especificação, é tudo conceito divino e princípio divino. Sem isso não se faz expiação. Mas mais importante que o conhecimento é a revelação. E onde está a revelação? Está por trás das letras hebraicas. A Torá tem vários níveis. E aqui esse livro está mostrando para nós o nível que vai ligar nós a um grande gerador, um transformador que vai puxar todos nós para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. Só que isso, de certa forma, tem que causar uma certa dor, que é a questão do sacrifício. Mas o mais importante, tentem captar a revelação. Porque sem a revelação, o sacrifício é muito pesado, é um fardo muito pesado, e nós nem conseguimos avançar muito. Então vamos continuar, vamos entrar na parte agora da aplicação para a nossa vida. Falamos um pouco do Mishkan, do tabernáculo, vamos falar como nós podemos encaixar essa paraxá de certa forma nas nossas vidas. Bom, temos o tabernáculo, esse santuário, e temos o nosso tabernáculo. Todo mundo sabe que o Eterno habita hoje aqui dentro também. Mas também a presença divina é sentida aqui. Não dá para a gente, às vezes a visão grega, a teologia grego-romana fala, ele não habita mais em templos feitos de mãos por homens, é verdade. Mas é um conceito mais espiritual do que você, isso é errado, isso aqui está certo. Não é só isso. O Eterno está em todos os lugares, ele habita no esconderijo, que nós nem temos acesso. Ele habita nos lugares mais ermos, no deserto, na profundeza dos mares. Como é que a gente vai falar que ele nem habita em... Não, é diferente, a gente precisa aprofundar esse quesito para entender onde o Eterno habita. Mas um dos santuários somos nós. Então, por que o Eterno não habitaria somente num santuário físico, mas em cada judeu, em cada servo? Porque ele queria, na verdade, andar junto com cada judeu. O Eterno, nessa paraxá, ele quer que a gente se aproxime dele, para que todas as coisas, a partir de agora, nós coloquemos o quê? A nossa oferta diante dele. A partir dessa paraxá, a proposta do Eterno é: eu quero andar com vocês. Antes, eu ensinei vocês a preparar o tabernáculo, ensinei vocês a construir o tabernáculo, mas agora eu quero habitar nele, a minha presença, eu quero que permaneça lá. Então eu vou habitar dentro de vocês. Essa é a proposta dessa paraxá. Então, o sacrifício que era feito no Mishkan diariamente é um encontro físico com um encontro espiritual. Não existe diferença. Por isso que os sacerdotes não se cansavam. Toda vez que você está exposto à presença divina, você não se cansa. Moshe ficou 40 dias, não teve fome, não teve cansaço, não teve sede, porque ele estava fazendo um serviço, estava sentindo a presença divina. Você não tem cansaço, não tem sono, você está recebendo aquela luz. Por isso que os sacrifícios, as pessoas pensavam, puxa, eles não cansam e todo dia está
no Mishkan ou no Beit HaMikdash, realizando, apesar dos turnos, não cansavam. Era um grande prazer, porque eles estavam caminhando com o Eterno. Então, se a gente não sair com esse conceito daqui, que o Eterno está dentro de nós, vai ser cansativo. Mas vamos caminhar. A palavra sacrifício em hebraico é korban. Korban significa aproximação. A aproximação é diferente da palavra originária do latim, do grego sacrifício, que vem de santo ofício, ou um ofício santo, um trabalho separado, é mais que isso. É também, mas você perde propriedades quando você tenta traduzir na linguagem romana. Um sacrifício, um sacro ofício, um ofício santo, tá bom. Mas o que é um sacrifício? É um korban. Na linguagem hebraica é aproximar. Você fazer com que o Eterno desça até você. O sacrifício aproxima a presença divina de nós. Então, a lição prática, nós vamos entender agora por que o animal, por que se oferecia animal e por que o animal precisava entrar junto com os sacerdotes. Por que eles precisavam entrar juntos? Porque, na verdade, o princípio é a sua oferta de você mesmo. Você precisa entrar também com a sua alma. De certa forma, precisa ter uma parte divina envolvida. E isso, quem era o responsável era o sacerdote. Ele tinha a alma divina para fazer parte daquele cerimonial. A outra parte, quem era? A parte animal. Então, o animal precisaria entrar junto. Era a parte animal. Então, essa parte animal, hoje nós não fazemos mais o sacrifício dos animais, não temos mais templo também. Mas, de certa forma, acabou-se o cerimonial, os sacrifícios de animais. Num olhar assim, se você olhar fisicamente, você não vê mais animais sendo sacrificados, não vê o templo. Mas não acabou. Porque a Torá, ela não acaba. E existe o que? O animal dentro de nós. Por isso que eu ia Yetzirará, esse lado animal que habita dentro de nós. Então não poderia o pecador entrar, porque ele era animal com animal. Ele já tinha feito o sacrifício. Então precisa alguém com a parte divina e alguém que entre com a parte animal. Mas nós temos a parte animal dentro de nós. E hoje nós entramos sim com o animal aqui, debaixo dos nossos braços. Então esse é um grande ensinamento para nós que o Eterno quer trazer. Então é muito importante a presença do animal. Nós vamos caminhar. E por que a presença, o lado animal é tão importante? As pessoas que não conhecem o conceito de sacrifício, por que se usava animal, que achavam uma pena, uma dó, mas tinha que matar o cordeirinho, mas era tão... Não tem uma outra maneira de sujar um pouco menos as mãos? Não tem. Não tem uma outra maneira. O Eterno determinou assim, e os sábios são mais sábios do que nós poderíamos imaginar. Mas o animal, você entrar com o animal, é você ter a certeza de ter acesso ao Santo dos Santos, ao lugar sagrado onde se fazia o sacrifício. Então, sem o animal, você também não tem um encontro com o Eterno. Isso quer dizer o quê? Que, de certa forma, é preciso esse lado animal dentro de nós, para que nós venhamos a crescer no mérito. Porque, de certa forma, o Eterno usa tudo para o nosso bem. Uma pessoa que já atingiu, de repente, um nível muito, um tzadik, que conseguiu separar toda a alma animal dele, ele não fica mais aqui. Porque ele já atingiu o patamar de mérito. Com certeza, ou ele é elevado, acontece algo, ele não fica mais aqui. O que nós precisamos dele para ter um encontro com o Eterno é um animal. Sem o animal, o Eterno não desce. Então, nós precisamos separar esse animal dentro de nós. Então, o que era-se ruim tornou-se bom. Porque tudo que o Eterno faz é bom. Então, não necessariamente é ruim você ter esse lado animal dentro de você. Mas o que nós precisamos ter é sabedoria para tratar esse lado animal, é o que a gente vai fazer agora. E como nós aprendemos que é importante isso? Porque o Mashiach fez isso. Vamos também olhar sempre para o Mashiach. Apocalipse 5, do 1 ao 5. Por que ele foi chamado de Cordeiro? Podia ser chamado só o homem que tira o pecado do mundo? Não, foi o Cordeiro. Nós vamos entender que era preciso se elevar também. O Mashiach desceu porque ele conquistou um mérito que, de certa forma, ele não tinha antes. Isso é um conceito elevadíssimo. Até mesmo o Mashiach entendeu esse lado animal. É preciso mesmo ser um animal em certas horas. É preciso entrar esse lado animal. 5:1 diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito, de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o rolo e romper os selos? Mas ninguém, no céu, na terra e debaixo da terra.
Então faço uma pausa, não havia até esse momento ninguém digno. Mas e o Mashiach? Ainda num certo momento não havia obtido esse mérito para abrir esse rolo, esse selo. Então debaixo da terra era capaz de abrir o rolo e olhar o que havia nele. Então chorei e chorei, porque ninguém foi achado digno de abrir o rolo e olhar para ele. Um dos anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o rolo e os 7 selos. Baruch Hashem. Então ele venceu, ele entendeu que para ele conseguir esse mérito, ele desceu até o mundo, de certa forma, dos animais. Aqui é o mundo mais escuro. Aqui a terra está escura. E o Mashiach captou essa revelação. Um outro conceito muito importante que a gente não pode esquecer: a Torá, para Asiá, ela traz o quê? Bênção. Se nós cumprimos a Torá, o que nós vamos receber em troca pelo cumprimento da Torá? Bênção. A pessoa fala: puxa, mas onde está escrito? Você vai para Devarim, Deuteronômio: se obedeceis atentamente a voz do Senhor teu Deus e guardares os mandamentos que eu te ordeno hoje, então as bênçãos virão sobre ti. É simples assim. As bênçãos surgem do cumprimento da Torá. Mas existe um conceito mais espiritual que o Mashiach captou e que está embutido, escondido nessa paraxá. Ele queria o galardão. Ele não queria bênção. Bênção ele já tinha. Ele já estava do lado do Eterno. Então, a Torá tem vários níveis de interpretação. Para nós, em Asiá, é muito bom cumpri-la da maneira que ela está aqui, mas ela vai trazer bênção para nós. Bênção. Galardão é um outro conceito. Poucas pessoas captaram isso. Nós vamos falar um pouco a respeito disso. Porque isso aqui fez ele ter galardão. Ele entendeu. Porque qual o benefício dele descer? Ele já estava, de certa forma, garantido. Se importar com as pessoas no mundo animal, de certa forma, em Asiá? Não. Quando você quer o galardão, você se sujeita a cumprir a Torá para causar um dano em você. É diferente da bênção. A bênção você cumpre a Torá, de certa forma, esperando que vai ter algo em troca. O galardão não. O galardão é algo que você tem um certo prejuízo, mas é a parte que mais agrada o Eterno, que é o sacrifício. De certa forma, você não ganha muito com aquilo, mas você beneficia outras pessoas. O sacerdote, ele fazia um trabalho extremamente difícil, mas quem era beneficiado eram as outras pessoas. Isso é galardão. É o nível mais profundo da Torá, mais profundo que só as bênçãos. Muito bem, vamos avançar. Então o Mashiach desce e conquista o galardão para poder abrir o rolo, o selo e salvar, né, toda a humanidade. Muito bem. Então o animal, a nossa alma animal, precisa o que? De certa forma, ela precisa estar íntegra, mas não é alimentada. Entendam bem. Vamos alimentar essa alma? Não. Ela precisa ser separada como o animal era separado. Então essa paraxá vai ensinar muito. Por que todos esses cuidados com o animal? Macho de 1 ano, sem defeito, vai passar pela lavagem, separa ele primeiro, depois lava, depois traz, depois separa ele em pedaços, em partes. Por que isso? A gente não consegue compreender. Mas o Eterno está dizendo para nós, hoje aqui, quando você se deparar, você tem um chamado, você quer servir o Eterno, você vai precisar separar algo da sua alma animal. Então você vai separar, esmiuçar. Esse é o trabalho mais difícil, isso é o que ninguém quer fazer. Porque é na alma animal que está as nossas vergonhas, os nossos erros, os nossos tropeços. É no lado da alma animal, não é no lado da alma divina. Então vamos separar essa, esmiuçar. Não, isso aqui eu tenho um problema nisso, eu preciso separar. Isso aqui é assim, a gente vai escancarar. E é um trabalho, de certa forma, difícil. Nós vamos ter 3 passos. O primeiro passo é o autoexame. Então, nós, com o autoexame, vamos fazer o quê? Precisamos vasculhar e encontrar qualquer vestígio de impureza ou defeito e precisamos repará-lo. Vamos para Hebreus 4:12. Eu vou ler bem rapidamente, se quiserem só acompanhar para não perdermos tempo. Diz assim, Hebreus 4:12. Considerem que a palavra de Deus é viva, ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Corta até o ponto de junção da alma com o espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenções do coração. Baruch Hashem. Então, o que vai esmiuçar isso aqui? Paraxá. Vocês compreenderam por que o Eterno está trazendo? Faça primeiro Raulá, depois faz Minhá, depois faz Shelami. O Eterno está nos ensinando o que Rabino Shaul já compreendeu. A palavra vai nos esmiuçar, mas a palavra, literalmente, os animais são esmiuçados, literalmente.
O segundo passo é a sinceridade. A gente conseguir identificar essa alma animal para que o sacrifício seja aceito é a sinceridade, ser sincero. Não pode haver sentimento emocional, pois pode encobrir a impureza e corremos o risco do animal não ser aceito, comprometendo todo o sacrifício. Então vamos ser sinceros nessa busca dentro do animal. Provérbios 2,17, Mishlei. Eu vou abrir rapidamente. Diz assim, Mishlei 2,17. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham em sinceridade. Então só vai ter o chamado aqueles que são retos e se colocam de maneira sincera. Esses vão receber sabedoria. O terceiro passo para a gente separar essa alma animal para oferecer como sacrifício ao Eterno é não ter medo do fogo. E aqui acho que é um ponto um pouco mais delicado, porque a questão do fogo no sacrifício, quando nós começamos essa busca interior por encontrar esse animal dentro de nós, chega num dado momento que trava, viu? Porque cada um teve um tipo de envolvimento com a sua alma animal. E assim, só o Eterno julga, só o Eterno é o juiz, mas cada um teve o seu envolvimento. Então chega um momento que nesse processo de vasculhar, a pessoa pede para parar. Não quero ir mais. Porque realmente ela encontrou o ponto que está batendo de encontro com o chamado. Quando é esse ponto? Quando você começa a se sentir indigno para o chamado. Quando aquela parte que você mais está te atormentando, você foi buscando, foi separando, foi esmiuçando, mas chegou no rim, nas entranhas, lá dentro. Puxa, daqui eu não posso ir mais, é demais para mim, não dá. Aí entra o terceiro passo, que é não tenha medo do fogo. Que daí o animal vai precisar ser levado para o fogo. Todo ele precisa ser levado para o fogo. E aí eu quero encorajar vocês realmente a não ter medo. Ainda que seja um trauma de infância, uma situação que está batendo de frente com o chamado. Vocês têm um chamado, mas chegou um momento que não dá para avançar, nunca se esqueçam. O Eterno é bom e até mesmo o fogo vai purificar e vai elevar, raular, elevação. Então nesse ponto é preciso que todo animal seja colocado no altar. É o passo mais difícil da pessoa. É quando ela entrega aquilo que antes ninguém chegou. Sabe aquele recôndito escondido da alma, onde só a palavra pode ir lá e pode cicatrizar, jogar o sal ali onde está aquela ferida aberta, purulenta. É só ali, só o fogo que pode chegar nesse local. Até mesmo a gente entende que existem a questão das tevilot, a tevilá com água. Chega uma parte que a tevilá com água é muito importante, mas o próprio Hanan Imersor diz que viria um que faria no fogo. Ele faria isso mesmo, esmiuçaria a pessoa, o Mashiach. Aquele que quiser realmente seguir o Mashiach vai ter que colocar a sua vida no altar. Só que todo o animal tem que ser colocado no altar. Nunca se esqueçam. Onde está isso nas Escrituras? Isaías 33, 14. Vamos abrir. Diz assim: os pecadores de Sion estão amedrontados. O tremor apoderou-se dos ímpios. Quem de nós pode viver com o fogo devorador? Quem de nós pode viver com o abrasamento eterno? Quem vive de forma correta e fala com franqueza. Essa pessoa poderá viver dentro do fogo abrasador, que fala de forma correta e vive com franqueza. Esse é um antídoto que vai ajudar a gente bloquear toda e qualquer influência do mal dentro do chamado. Baruch Hashem por isso. E trazer um versículo para finalizar. Ele está em Tito 2,14, que assim, eu acredito que seja a maior definição do que é sacrifício para todos nós. Fala a respeito do Mashiach e fala a respeito exatamente do que significa isso. Tito 2,14. Existem muitas definições para sacrifício, mas essa é uma das muito importantes, talvez a maior delas. Diz assim, Tito 2, do 14 ao 15, tá? Capítulo 2, do verso 14 ao 15. Ele se entregou por nós,
a fim de nos libertar de toda a violação da Torá e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, desejoso de fazer o bem. É isso que você deve ensinar. Encoraje-os, repreenda-os com toda autoridade. Não permita que ninguém o despreze. Baruch Hashem. Só pode usar essa frase, gente. Por isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Quem vive e cumpre a Torá. Quem não vive e não tem a Torá, não é justo que use essa frase. Não, é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe por quê? Porque o sacrifício só existe por causa da violação da Torá. O Mashiach foi muito claro. Ele veio para pagar, fazer o resgate. Toda a dívida foi por causa da transgressão da Torá. Então, se alguma pessoa usar essa frase, de certa forma pode até usar as escrituras que dizem isso. Se você não pratica a Torá, você nem é digno de usar isso. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque a obediência é muito... Se fosse vivermos a obediência, não necessitaria realmente de sacrifício. Mas os sacrifícios só existem por causa da violação da Torá. E isso é muito profundo para as nossas vidas. E é muito complicado a gente entrar nesse mérito com as pessoas, porque as pessoas costumam negar. Hoje vivemos uma época de negação e anulação da Torá, da lei. É simples entender. Vamos trazer para o nosso contexto. Digamos que entra uma pessoa na sua casa, que o Eterno não permita, pega um ente querido seu e faça algo muito ruim, cause uma maldade, e depois sai da sua casa e você encontra essa pessoa na rua e ela fala que nunca fez nada para você, nunca causou dano algum. Você ficaria triste? Não ficaria com muita raiva, com muita ira, ou ficava contente? É isso que o Eterno sente quando as pessoas falam da anulação da Torá. É isso que o povo judeu sentiu quando negaram o holocausto. Porque justamente você vê que uma pessoa veio fazer o sacrifício justamente pela violação da Torá, e ao mesmo tempo existem pessoas que querem negar a Torá. Isso talvez seja o pior comportamento de todos, eu acredito. Isso realmente é uma abominação aos olhos do Eterno. Então, só pode cobrar a Torá, só pode realmente cobrar algo quem paga preço. E só paga preço aquele que se submete à Torá. Baruch Hashem. E para finalizando, vou citar um texto dos nossos sábios. Está em Likutei Sichot, volume 1, página 205. Diz assim: o fogo dos céus transforma a força animal em energia fundida, que é remodelada com o amor de Deus. E amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração? E os sábios perguntam: o que é com todo o teu coração? E eles respondem: com as tuas duas inclinações, quando o poder e a paixão do homem natural estiverem atrelados ao amor de Deus, do homem espiritual. O fogo de dentro do judeu se funde com o correspondente fogo dos céus, e homem e Deus se aproximam. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Essa é a paraxá de hoje. Espero que vocês possam ter compreendido as lições referentes ao sacrifício. E assim, é uma escalada, viu, gente? Não é algo que a cada ano nas paraxotes o Eterno vai dar uma instrução, de modo que nós venhamos a entender que, na verdade, a separação com o Eterno é a garantia da nossa existência. A gente só está vivo porque estamos separados. Mas a aproximação do Eterno é a razão pela qual nós existimos. E a aproximação só pode ser feita por meio do sacrifício, Korbanot. Que possamos compreender essa revelação e que todos possam praticar e viver isso.